Ao vivo, pessoal! Boa noite, Deniáticos, boa noite, Deniáticas. Quem vos fala é Júlio Miranda. Satisfação, alegria mais uma vez estar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Você está no canal DNA Ciência de Deus. Aqui é o local onde que a verdadeira ciência é mesclada e se torna uma coisa só, aquilo que sempre foram no passado dois lados da mesma moeda, ciência e religião juntas novamente. Estamos aqui nessa noite para apresentar-vos a vocês os conhecimentos dessa terceira parte sobre as estrelas reais, a terceira aula sobre o projeto Jornada da Comunidade Pré-Existência, a nossa última comunidade, que ela é espetacular, são os assuntos mais profundos, de deixar a gente fundir o tico com o teco, deixar os neurônios ali trabalhando, pensando, refletindo na profundidade das coisas e como se dará muitas coisas no reino eterno, no reino dos céus, através de pesquisas, insights, revelações muito profundas e que, de certo ponto, é até assustador, mas é tudo maravilhoso, como Deus ele envolve tudo isso, qual que é o projeto dentro dele, em tudo isso é quando nós aprendemos pela pré-existência. Fica conosco até o final. No final, eu vou estar abrindo oportunidade para vocês ingressarem com desconto na comunidade, também oferecendo bolsas. Vão ter 3 bolsistas de estudos, tá? Um já está determinado, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas daqui as boas-vindas e a boa noite aqui ao Moisés Monteiro, Ayrton Ferreira, Jacinta Souza, Ronânia Tristão, Adriana Lacerda, Luiz Carlos, Josué Gronducci, deixa eu ver quem está mais conosco, Giovanni Mingô, Júnior Castro, Controle Absoluto, John, Nicolas Hanok, Wanda Ribeiro, Elizabeth Reguenian, Suzana Nascimento, Joaquim Souza, Cristina Maria, Davi Gabriel, Reinaldo Lopes, Ayrton Ferreira, Ivone, minhas sinceras condolências, Ângela Maria, Iago Dutra, Elson Cardoso, Leonardo Teodoro, Ricardo Silva, sejam todos bem-vindos. Deixe seu like na transmissão, compartilhe essa live nos seus grupos, nas suas redes sociais. Então vamos então, pessoal, só antes aqui, deixa eu até apresentar a minha tela, que na última live uma pessoa perguntou sobre aquela questão de ser escorpião e águia, algo intercambiável. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui de uma questão de arquitetura, de uma arte moderna, que vai estar mostrando exatamente isso. É uma catedral que fica na Itália e que estará apresentando esse mesmo padrão que no local do escorpião está mostrando uma águia e também os 4 evangelistas. Se o meu computador abrir na pasta aqui, aqui achei. Deixa eu já deixar aberto aqui para vocês. Agora sim. Compartilhando. Então, olha, aqui você vê um mosaico. Essa igreja, ela fica aqui, ó. Mosaico na Basílica de San Vitale, Ravenna, na Itália, com os símbolos astronômicos astrológicos para os 4 signos fixos. É o quarteirão cruzado, os 4 cantos do céu. Inclusive, isso aqui não é abóbora, eles fazem no alto, representação do firmamento. Aquário, touro, leão, escorpião. Aí aqui, claramente, você vê todos esses animais. Então, o que você tem? Touro, leão, a águia, representação de escorpião, e o homem aquário. Tá? Existem vários exemplos. Na Babilônia, você tem um lamaçu, conforme eu mencionei na aula anterior. Então, ou seja, isso aqui é muito comum. Você pode fazer uma pesquisa rápida aí e ver exatamente todo esse padrão. Voltando então ao nosso slide, as 4 estrelas reais, os 4 cantos do céu, parte 3. Iniciando, eu gostaria de falar o seguinte. Antares Escorpião, ela está ligado às 3 dimensões, porque essas 4 estrelas reais são os 4 reis do tempo e do espaço. Está ligado a uma questão de dimensões e de tempo.
Nós vivemos num mundo, numa realidade elétrica, magnética, holográfica, uma projeção de realidade, uma verdadeira matrix, com grande propósito, teste para os nêutrons, e nós temos aqui as 4 dimensões, sendo 3 espaciais e uma temporal. Então nós temos Antares, Escorpião, representando a altura, tem até uma correlação com Salmo 139, versículo 8, altura ou profundidade. Fomalhaut, de Aquário, ligada à largura, à expansão das águas. Aldebaran, Touro, comprimento. E Régulus, o Leão, tempo. Então, Antares, Fomalhaut e Aldebaran, ligadas às dimensões espaciais. E Régulus, não à toa chamada estrela real, a estrela do tempo, ligado também à chave de Davi. Quem quiser saber mais sobre chave de Davi, eu tenho uma postagem espetacular no grupo do Telegram, falando sobre a chave de Davi, ligada ao 4, 40, 400, 4000, linhas de tempo, viagem no tempo, isso tudo está ligado à chave de Davi. Então nós temos esses 4 quadrantes, com as 4 estrelas e constelações reais, ligadas então ao mundo 4D, 3 dimensões espaciais, uma dimensão temporal. Por que Leão também está ligado ao tempo? Isso tem a ver com a esfinge, porque lá no Antigo Egito, quando eles foram edificar a esfinge, ela olha, ela aponta no céu para a questão do equinócio, em determinada época, para a estrela do coração do leão, Régulus. A esfinge, de tempos em tempos, ela vai apontar para Régulus, que é o chamado, ou a chamada precessão dos equinócios, que vai marcar justamente o fim e o início dessa precessão dos equinócios. Também, quem quiser saber como que funciona a precessão dos equinócios no conceito cosmológico bíblico antigo das antigas culturas, ou seja, Terra plana, é só ir lá no grupo do Telegram t.me/comunidade, que tem uma postagem lá. É só você pesquisar nos 3 pontinhos, canto direito superior, vai lá na lupinha, digita precessão dos equinócios, ou então só equinócios, já vai aparecer para você. Então, ou seja, Régulus, constelação de Leão, ela marca o início e o fim, o alfa e o ômega desse éon terreno, onde que passa por todas as 12 constelações. Então, os éons, os tempos, eles se iniciam e se encerram em Leão. E cada um de nós, no mundo vindouro, experimentaremos as características em nós de cada um dos 12 signos, que são as 12 temporadas no céu, que correspondem aos 12 fundamentos e os 12 portões da Nova Jerusalém. No Templo de Salomão, haviam turnos estabelecidos para a entrada em cada uma das 12 portas. Isso tem a ver com o céu, tem a ver com o mundo vindouro. Na própria comunidade pré-existência, eu vou estar especificando, isso tem muito a ver com ministério, com sacerdócio, com funções, com galardão, com hierarquia, com serviço. Inclusive, eu vou dar detalhes de como que isso funciona. Como que é a questão de subir de nível, de subir de cargo no reino de Deus, o que tem que se fazer e o que cada função ali tem para ser exercida no reino de Deus. É algo muito interessante, é um padrão bíblico, tá? Isso tem a ver com os levitas, com o tabernáculo, com o serviço. Aquilo, como diz Paulo, são sombras das coisas celestiais. E você olhando para a sombra, você consegue definir o que é o objeto, não é isso? Quando você coloca a sua mão de encontro ali à luz e você bate a sombra na parede, você vê o formato de uma mão. Você vê por sombras, mas já dá para você ter uma noção muito boa do que realmente é. Você não vai ver uma questão tipo da mão, no exemplo que eu dei, de textura nem de cor da mão, mas você vai ver o formato, a questão dos dedos, a questão da movimentação, tudo isso fica claro e patente. Falando então sobre os 4 Bacabs maias, que na antiga sabedoria maia, na sua cosmovisão, eles entendiam esses 4 cantos dos céus, que teriam 4 entidades celestiais que guardariam, ligadas às 4 estrelas, a qual eu já tanto mencionei. Eles davam nome para esses seres de os guardiões ou os Bacabs. Os seus nomes eram Robinil, Chantziknal,
Sakimi e Rosanek. Então, os maias atribuíam esses 4 bacabes como entidades guardiãs que seguravam a cúpula eletromagnética. E para os maias, todos os 4 bacabes eram astros, ou seja, ligados às 4 estrelas, a qual nós já entendemos, e eram seres vivos e possuíam interação. Eles tinham governos, tronos, as frequências deles interagiam aqui e comandavam muitas coisas no mundo real. Agora, é interessante que Apocalipse traz algo muito semelhante. Lá em Apocalipse 7:1, vai estar descrevendo exatamente isso. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre a terra, nem contra árvore alguma. Vento aqui, Jesus ele dá um significado, ele traz um significado muito interessante, fala que o Espírito sopra aonde o vento quer. Então, ou seja, existe uma ordenança, existe toda um sistema no reino de Deus para que se venha cumprir todas as profecias. Voltando então ao conhecimento maia, os bacabes que carregavam, que sustentavam o céu, são representados por homens velhos, ou seja, anciãos. Quando eu falo ancião, te lembra muita coisa lá no Apocalipse. Então, carregando então esses anciãos a cúpula celestial. Na verdade, essas 4 estrelas são os 4 motores do firmamento. Então, a questão aqui do universo elétrico, de cosmologia. São os 4 vórtices magnéticos que movimentam uma cúpula. Está ligado àqueles olhos na visão de Ezequiel, que nada mais são do que vórtex magnéticos. Cada olho daquele dali é um vórtex. Tem uma questão de portal dimensional. Por isso que esses 4 ventos, 4 cantos da terra, está ligado à coleta das almas, essa seara do campo, quando a cega estiver madura. Então, cada um dos 4 bacabes podem ser atribuídos a 4 animais. Isso é muito interessante. Sempre anjos, eles têm uma correlação com animais. Sempre, tá? Porque os animais foram feitos, como já cansei de falar aqui, em homenagem aos anjos, e não o contrário. Então, no caso aqui dos maias, eles atribuíam a tartaruga, um caracol, a uma aranha construindo uma teia, ou seja, uma teia de aranha, e uma abelha dentro da sua colmeia, a construção, a casa das abelhas. Cada um, então, dos 4 bacabes ligado a isso aí. O que a gente pode aprender com isso? A tartaruga, que no inglês, né, fala tortoise, turtle, tem a ver com toros, é um anagrama, porque a tartaruga ela tem algo muito legal, porque ela representa um campo magnético toroidal e também um ciclo lunar. Porque as tartarugas sempre voltam à praia que nasceram para desovar, elas se orientam pelo campo magnético. Muitos dos conhecimentos dos nativos Anishinaabe usam a parte de trás do casco de uma tartaruga como um calendário lunar. A Lua gira no céu sobre a Terra em aproximadamente 28, 29 dias. Isso significa que em um ano, 365 dias, a Lua gira 13 vezes, dando-nos 13 meses lunares, com 28 dias. Se você pegar 28 e multiplicar por 13 ciclos lunares, você vai chegar ao número de 364, onde um dia não era contado, que era o dia de descanso, dia de transição de um éon, de um ano para outro éon, outro ano, de um ciclo para o outro ciclo. Então, as 13 luas e 28 dias estão representados em todos os cascos de tartaruga. É só você contar quantas divisões existem no casco da tartaruga. A imagem à direita aqui faz isso para você. As imagens maiores, a menorzinha, bem na borda do casco, vão ser 28. Os 28 dias do ciclo lunar. E as mais centrais aqui vão ser o total de 13 meses, 28 dias, ou seja, o próprio animal tartaruga, ele é um guardião do tempo. Não à toa, tempo também está ligado ao magnetismo. E aí nós temos a questão de tempo, magnetismo, tartaruga, não à toa ela se orienta pelo magnetismo, é um dos principais animais, junto com o pombo, entre outros, nessa questão aí de magnetorrecepção. Então, seja tartaruga ligada a um dos 4 bacabes. Dentro disso aí, nós sabemos que as antigas culturas, como por exemplo os antigos escoceses, celtas,
Os nórdicos, polinésios, os maias e outros nativos de todo mundo conheciam isso, a sabedoria da tartaruga, e seguiam um calendário de 13 meses. Afinal, há 13 ciclos lunares em um ano, 28, 29 dias por ciclo. É quase que como um sistema subtraísse um mês para cortar a conexão entre as pessoas e o Sol, a Lua e as estrelas, que são eles próprios um relógio gigante. Ou seja, há uma conexão entre nós e o cosmos. Eu vou mostrar para vocês como que os maias entendiam isso, essa conexão cósmica com cada ser humano na Terra. É algo muito interessante. Bem, o segundo animal é o caracol. O que o caracol representa em relação ao Bacab? Ele é a proporção de Fibonacci, ou proporção áurea, ou número dourado, o PHI 1,618, que está presente em vários aspectos da natureza, no corpo humano, nos animais, nas plantas, enfim, nos fenômenos atmosféricos, como por exemplo os furacões, os ciclones, e também nas órbitas das estrelas errantes, planetas. Cada planeta ele vai girar em torno, claro, em cima do plano terrestre e também ao redor do Sol. E isso tem uma sequência dentro do Fibonacci. Se você vê o movimento, por exemplo, de Vênus ao longo de um ano ao redor do Sol, ela vai formar várias figuras geométricas complexas, semelhante à proporção Fibonacci. Vai formar, por exemplo, pentagrama, a própria questão da flor da vida e outras sequências geométricas baseadas no PHI. Então, ou seja, os planetas eles se movem de maneira dentro obedecendo a proporção Fibonacci também. O terceiro Bacab ligado à teia de aranha. Então, os filamentos de plasma que vão conectar, interligar as estrelas na Terra. E as linhas de lei vão fazer essa mesma questão, só que em solo. Então, a teia de aranha vai aludir aos filamentos de plasma no céu, às linhas de lei na Terra. E os maias falavam que há, agora sim, um cordão ou um fio plasmático conectando o Sol, a Lua e as estrelas, juntamente com a Terra, onde cada ser humano, através do seu chakra base, o chakra do umbigo, é ligado esse cordão ou fio no Sol, na Lua e nas estrelas. É a sua conexão a um corpo-cosmo. Tudo está interligado. O que remete também à teia de aranha? Lembra muito um wormhole, um buraco de minhoca, um portal dimensional ou a parte interna da linha de um campo magnético. Inclusive, só voltando, as aranhas, elas constroem a sua teia também baseado nas linhas do campo magnético e algumas espécies, elas sempre orientam a sua teia para o norte. Questão da colmeia de abelhas, que está ligada a um outro Bacab, ligado à geometria sagrada, ao hexágono e à eletricidade, já que as abelhas detectam as flores, você sabia disso? Por campos elétricos. Já tem um tempo já que eu queria até trazer um documentário com base no universo elétrico e as abelhas, que é muito legal, muito legal. Como que a abelha, por exemplo, ela não voa, sabia disso? A abelha ela vai usar de um outro mecanismo para a questão da sua locomoção. Não pense vocês que era uma coisa só dos Maia, vamos falar também da cosmologia Hopi, inclusive esses dias eu postei lá no nosso grupo do Telegram, como eu falei, muitos dos materiais não vão aqui para o YouTube, eles ficam lá no Telegram, então lá tem vídeos, lives, livros, áudios meus que não estão aqui no YouTube, se você não está lá, você está perdendo e muito. Falando então sobre a cosmologia Hopi, eles têm uma questão até que eles fazem uma demarcação em solo, nesse mesmo formato circular, dividido em 4, chamado de roda da medicina, que é um símbolo ancestral dos nativos norte-americanos do povo Hopi, onde aqui nós temos um conceito que espelha e se padroniza em uma visão quadripartida do mundo. A roda da medicina é um círculo que representa a Terra, dividida em 4, possuindo 4 cores diferentes, amarelo, preto, vermelho e branco. Cada um possui diversos simbolismos, os 4 elementos, as 4 estações, os 4 pontos cardeais, os 4 eixos do céu, touro, escorpião, leão e aquário,
os 4 corpos cósmicos, Terra, Sol, Lua e estrelas, os 4 tempos, sim, passado, presente, futuro, e qual que é o outro? O atemporal. As 4 ilhas ao redor do Monte Meru, os 4 seres viventes, que no caso da cosmologia deles, isso aqui também é muito interessante, pessoal. Cada cultura vai usar elementos locais, animais locais, para representar coisas celestiais. Mas isso não é aleatório. Não pense, um belo dia, um nativo sentou no alto de uma pedra e falou, você quer saber aquela constelação ali vai ser a constelação do Bisão. Essa outra aqui vai ser a constelação de Salmão. Não, isso tem um porquê, isso tem uma conexão. São características desses animais que correspondem a características desses anjos barras estrelas barra constelações. Isso tem um porquê. Isso nunca é aleatório. Então, no caso dos Hopi, eles vão usar o bisão no lugar do touro, também vão usar o lobo, a águia e o urso. Então, eles entendiam que eram os 4 seres viventes, bisão, lobo, águia e urso, ao redor do trono do grande espírito. Também, essa roda da medicina, ela reflete o nosso templo e cosmo interno. Só você olhar aqui no título, no cabeçalho do rodapé, aliás, do slide, você vai ver, em inglês, não à toa o inglês ele é utilizado como língua mundial, nós temos Earth e Heart. Você tem aí a questão de uma que começa com H e a outra começa com H, termina com H e a outra vai apenas terminar com H. É um anagrama onde você tem a conexão de coração e terra. Earth, terra, e Heart, coração. Coração e terra interligados. Bem, seguindo também, nós temos essa ligação do coração, que é o trono, onde o grande espírito se assenta, isso dentro da visão Hopi, onde cada uma das 4 partes do coração representa as 4 câmaras do mesmo, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Interessante que lá no inglês, assim como na cosmologia Hopi, existe uma conexão entre terra e o coração. Como eu falei, basta você inverter e tirar o H ou colocar o H. Cristo, ele coloca algo muito interessante. Vejam os padrões, pessoal. Em verdade, eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Conexão terra e céu. On-off. Liga, desliga. Veja os padrões. Ligado na terra é igual ligado no céu. Certamente a imagem da esquerda você conhece. E já sabe do que se trata. Um óvulo feminino, os espermatozoides, que advém do masculino. À direita nós temos um quadro de Gustave Doré, que ele foi um grande ilustrador de temas bíblicos, e ele retrata aqui a estrela Polaris no centro, com todas as estrelas barra anjos circulando o ponto central norte no céu, a Polaris. Ligado na Terra, ligado no céu. Entre tantas as coisas, o que as estrelas são? Depósito de almas. Aonde que elas, ligado na Terra, será ligado no céu. E aí vem o processo de encarnação, a qual aquele vídeo 8 lá da pré-existência já explica como é que é feito isso. Tudo que for ligado na Terra será ligado na onde? No céu. Lembra daquilo que Deus falou com Abraão? Sobre a descendência dele? E Deus mostrou as estrelas? Ligado na terra, ligado no céu. Ligado na terra, ligado no céu. Você tem o círculo do zodíaco, com as constelações, as 12, por onde adentram os nêutrons. E você tem em corte, isso aqui é muito legal, um corte transversal de um túbulo seminífero da parte
do órgão e do sistema reprodutor masculino. Ligado na terra, ligado no céu. E aí, também outra postagem que eu fiz lá no nosso grupo do Telegram, o mistério do número 8. Isso aqui é muito legal. Por quê? Quando Samuel, o profeta, ele foi ungir o futuro rei de Israel, que era, naquela questão ali, um sucessor para o rei Davi, por ordem de Deus. Então, dentre os filhos de Jessé, o texto sagrado, ele demonstra que Davi era o oitavo, preste atenção, oitavo filho de Jessé. Veja, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Tornou-se patente, com que foram examinados 7 filhos, e nenhum deles satisfazia as exigências divinas. O texto que vem a seguir mostra que, além daqueles 7 filhos, ainda havia um outro, que era quem? Davi. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. O que é interessante? Noé, ele era o oitavo na arca, justo e puro em suas gerações, genética. Noé, o oitavo depois de Sete, da linhagem adâmica. E nós temos Tubal-Caim, contraponto, que era o oitavo da linhagem maldita de Caim, uma das cabeças da besta, aonde a própria besta do Apocalipse possuirá 8 cabeças. Vejam então o papel de Noé, o oitavo, justo, puro, gerações, genética, e o ministério de Noé em passar pelo dilúvio, garantindo então a descendência para que o Messias viesse aqui. Agora, Tubal-Caim, ele foi o exato oposto disso. Note o ministério de Noé. Ele era justo, puro, gerações, genética. Tubal-Caim, injusto, impuro, uma geração maldita, uma genética contaminada advinda de Satanás. O exato contraponto. Se vocês compararem os 8 primeiros da linhagem de Sete com os 8 primeiros da linhagem de Caim, você vai ver que um é contraponto do outro. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6, 7 com 7. Então, o 8, ele significa o fim de um ciclo e preparação para a entrada em um novo eon, em nova etapa, um novo ciclo, um novo nível, um novo tempo, uma nova dimensão, uma nova hierarquia. Dentro do próprio gráfico de Tesla, vai mostrar os 4 níveis do fluir da energia, as 4 dimensões por onde que a energia flui. A primeira são os números 1, 2, 4, 8, 7, 5. Lembrando que números têm uma ligação geométrica e número nada mais é do que um tipo de energia codificado ali em um símbolo que nós chamamos de número. Mas preste bem atenção, por trás de cada número tem uma energia. Então, dentro desse nível 1, 2, 4, 8, 7, 5, o maior desses números, que é o teto, não tem como extrapolar, é o número 8. O nível 2, compostos pelos números 3 e 6. O nível 3, composto por um único número, que é o número 9. Está na dimensão acima, dimensão 3. E o último nível, o nível 4, o 0. E a energia, ela inicia no 0 e ela termina no 0. E ela vai fluindo em todos os níveis, repassando em uma sequência, a qual Tesla ele redescobriu, que é exatamente o fluxo de energia, inclusive sai do trono do Pai. Não fala que sai o rio da água da vida? Nada mais é do que o fluxo de energia da vida. Sai do trono de Deus, passa por todas as famílias celestiais, retorna de novo no trono de Deus. Sabe o que é o interessante? Não tem ninguém tão rico que não possa receber nada a mais. Nem que seja uma experiência, um abraço, uma palavra de apoio, de incentivo. E não tem ninguém tão pobre, tão pobre, tão pobre, que não tenha nada para doar. Nem que seja
Um abraço, um carinho, uma palavra de apoio, de incentivo, uma oração. Agora, no reino de Deus, tem as hierarquias. Existem os turnos e todos vão passar por todas as hierarquias. Isso que é interessante. Vai ter desenvolvimento. Ninguém vai ficar estagnado em um nível. Claro que vai depender do esforço também de cada um. Mas Deus ele irá proporcionar a todos o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada vai depender do esforço, da mordomia, da administração de cada um. Mas no próprio reino de Deus, até por uma questão de fractalidade, eu até postei um vídeo lá no grupo do Telegram mostrando a questão do fractal do micro ao macro, pegando ali de um átomo, passando pela célula, o corpo humano que está no meio das dimensões é o corpo humano, e até para a questão de escalas grandiosas, escalas cósmicas. E o interessante é que dentro da fractalidade de Deus é algo tão grandioso, tão complexo, tão lindo e tão justo no seu processo de distribuição. Inclusive o Franco, do canal Papo Franco, ele explora muito essa questão de fractais de uma maneira brilhante. De modo que mesmo o menor no reino de Deus, não tem isso que Cristo fala? O menor será maior do que João, o Batista. Porque mesmo o menorzinho, ele vai ter o direito de chegar e pegar também os maiores ou o maior cargo. Isso é muito interessante. Como isso vai se dar, eu vou passar lá dentro da comunidade. E aí, note que Davi ele teve 8, mais uma vez o 8 esposas, onde a oitava, preste atenção, observação, não em ordem cronológica, mas em ordem simbólica e representativa. Quem que é essa oitava? Mical. Mical não foi dado a ela a consumação e fechamento do ciclo. Davi não tomou, ele teve apenas, digamos assim, no papel, a Mical, apenas na palavra, mas não em consumação. Ou seja, não foi fechado o ciclo com Davi. Por quê? Porque teria que vir o Messias para se casar com a noiva. Isso é interessante, inclusive o Messias com as suas 7 igrejas. Tem grandes mistérios nisso aí. Parte desses mistérios eu vou passar aqui. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos no nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Isaías 4:1. Pergunta: quem são essas mulheres? Quem é esse homem? E essas vestes o que são? E esse opróbrio o que é? E esse nome qual será? E aí? Isso está ligado a 7 mulheres. Onde você tem uma questão de dualidade. Essas 7 mulheres, tanto vai apontar mulheres, igrejas, as 7 igrejas da Ásia descritas no Apocalipse, homem, o varão perfeito, Cristo Jesus, pão, alimento para a alma, palavra. Não é isso que Cristo fala lá na tentação? Nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Da palavra. Vestimentas, obras de justiça, santidade, novo corpo. Opróbrio, errar o alvo, pecado. Nome, salvação, justiça. Novo nome descrito numa pedra branca, inclusive de quartzo. E aí, pessoal, até adentrando uma questão cosmológica, uma das maiores provas que o firmamento, ele não é de gelo, mas ele é de quartzo, está em Vi como mar de vidro. Vidro não é feito de gelo. Vidro é feito de areia com base em dióxido de silício, SiO2. Vidro misturado com fogo. Gelo não se mistura com fogo, mas o vidro sim. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus na mão. Então, mais aqui uma prova do que o firmamento não é de gelo, o firmamento é quartzo, SiO2, silício. Agora, do outro lado aqui desse mesmo slide, você tem a questão dual. Satanás ele vai imitar os padrões de Deus.
Você tem aí 7 mulheres, as 7 entidades femininas caídas presas nas Pleiades. Quem que é o homem? Aqui não é Cristo, é o anti-Messias, o anticristo. O pão é o império da besta, com todas as suas mercadorias, que vem de Tiro, de Tarsis. Vestimentas, marca da besta. Prostituição, corpo da serpente, o corpo do transhumanismo. Opróbrio, prisão estelar, tão bem retratada nos livros de Enoque. Nome, diademas, coroas e nomes de blasfêmia da grande Babilônia. Faço o contraponto. Mulheres, 7 igrejas. Mulheres, as Pleiades. Homem, Jesus Cristo. Homem, antimessias. Pão, palavra, logos, alimento. Pão, império da besta. Vestimentas, obras de justiça, santidade. Vestimentas, marca da besta, prostituição, corpo da serpente. Opróbrio, errar o alvo, pecado. Opróbrio, prisão estelar. Detalhe, até nisso dá para fazer um contraponto que aquele que quer ser removido o opróbrio, o pecado, ele quer sair da matéria e transcender para o espiritual. As entidades das Pleiades, elas querem sair do espiritual e adentrar na matéria. Sair da prisão estelar e vir para cá. Inclusive, isso vai acontecer, Apocalipse fala. E o nome, ligado à salvação, ligado à justiça, o novo nome, enquanto o nome no Império da Besta é o nome de blasfêmia. Falando então um pouquinho sobre as Pleiades, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre eles, sobre elas, melhor dizendo. As Pleiades são Electra, Maia, Taiget, Alcione, Selene, Asterope e Merope. São as 7 entidades femininas presas nas Pleiades. Agora, por que as entidades elas são soltas? Por que Deus não mantém elas presas? E quando eu falo aqui de entidades, coloque isso aqui tudo abrangente, tá? Satanás preso entre aspas por 1000 anos. Hoje, há cerca de 2h30 atrás, eu coloquei uma explicação, mais uma das explicações sobre essa questão de 1000 anos e milênio, que não é uma questão física e matéria, não são 1000 anos literais, tá? Mas a questão é, nós vimos várias entidades presas. Aqui eu coloquei alguns versos, Apocalipse 9:1-2, Apocalipse 9:15. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Pergunta que eu quero fazer é, quem quiser aí colocar no chat, tá? Fazer um brainstorm, colocar alguma resposta, alguma situação. Para vocês, por que essas entidades são soltas? Por que elas não permanecem presas? Por que Deus não atua de um modo onde que essas entidades ficariam como se fossem, em definitivo, presas? Por que chega um certo momento que elas têm que ser soltas? Enquanto vocês pensam em quem quiser colocar no chat, tá? Então você pode colocar por que você acha que é um padrão que acontece na Bíblia, entidades por um determinado éon, tempo, são presas, mas depois são soltas. Por que, digamos assim, elas ganham um habeas corpus? E aí elas conseguem passar um indulto de Natal, digamos assim. Interessante que desde a Saturnália, eles se soltavam, né? Aqueles que tinham cometido os delitos. O Nilson mandou uma resposta muito boa. Muito. Vou até colocar aqui, Nilson. Parabéns. Pessoal, vocês acham que é fácil manter essas entidades que são poderosas, tá? Não é fichinha, não é cafezinho pequeno, não. São entidades que controlam muitos elementos da natureza, que têm dados pelo Pai. Elas têm talentos, hierarquias, poderes. Paulo chama de principados, potestades, poderes do ar.
custa manter essas entidades presas. Não é fácil deixá-las por longo tempo presas. E essas entidades precisam ser soltas porque elas precisam ser destruídas. Essa genética e moral e espiritualidade, conduta dessas entidades, que é algo totalmente corrompido, isso tem que ser igual um câncer. Se você não destruir e manter só num cantinho isolado no corpo, e detalhe, o nosso sistema imunológico, ele gasta muita energia de nós para defender o nosso corpo diariamente dos ataques que ele recebe. Vírus, fungos e bactérias. Então, ou seja, custa. Não tem como você pegar um câncer, não, vou deixar só nesse lugarzinho aqui quietinho. Isso vai se espalhar pelo corpo todo se você não remover. Então, esses seres, eles têm que ser definitivamente removidos. Então, por isso que Deus mantém eles presos até um certo momento, para depois eles cumprirem uma série de coisas, tá? E depois eles serem exterminados no Guiena, no Lago de Fogo e Enxofre, que é o local de extinção de tudo. Né? Então, por isso, custa manter esses seres presos. Não é algo, vou estralar os dedos aqui, tá tudo certo aqui, tá preso e tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. As coisas no reino de Deus, tudo que é feito demanda energia. Deus não é um mago, um mandrake que fica estralando o dedo com a varinha de condão, resolvendo as coisas. As coisas custam para Deus. Não é assim de graça. Até a nossa salvação custou. Preço altíssimo do sangue do próprio Filho de Deus. Então tudo tem seu preço. Manter essas entidades presas tem o seu custo, tem o seu preço. Igual você manter um criminoso preso numa cadeia. Isso tem um custo. Isso tem um preço. E não é a sociedade que paga geralmente isso aí. O governo ele não produz nada, ele não trabalha. Ele só arrecada. Eu dei para vocês fazerem uma analogia boa naquilo que eu quero colocar, tá? Então, parabéns aí ao Nilson, tá? Muito bom o que ele colocou. Isso tem a ver com a questão de energia, tá? Bem, dito isso, vamos falar aqui do sacerdócio estelar. O que Jesus fala sobre isso? Vós sois a luz do mundo. Pergunto para vocês, o mundo tem luz? Tem. O que ou quais são as coisas que são responsáveis, que têm função, ministério de produzir luz no mundo? Os luzeiros, as estrelas, o sol, a lua, as luminárias. Ok. E aí, Cristo, ele fala que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre... Olha uma questão, o tempo todo, esse texto vai fazer um contraponto. Acima, abaixo. Acima, abaixo. Acima, abaixo. Substitua a palavra sobre aqui, tá? Por uma questão de acima. Ok? Então, ficaria assim, não se pode esconder uma cidade edificada acima de um monte. Pergunta é, que cidade é essa? Que está ligada à luz do mundo. Que nós, de uma forma literal e simbólica, nós somos essa cidade da Nova Jerusalém. Inclusive, Paulo fala que ela é filha, né, que está tendo uma ligação com Sara, que é a cidade de cima. E é até corrigindo não filha, mas mãe. Ele faz até um contraponto com Agar. Uma é de cima, a outra é de baixo. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, porque é aonde que a Nova Jerusalém vai descer. Por isso que Cristo fala que todo olho verá, não tem como esconder. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Candeia, pessoal, um castiçal, está ligado muito à própria questão, igual no Genética Bíblica que eu tenho falado, sobre a questão de videira, de uma trepadeira. Isso está ligado ao campo eletromagnético, ao torus. Aqui, olha, lembra que eu até sublinhei sobre, na linha de cima, agora na linha de baixo. Você coloca, nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Alqueire aqui tem um sentido de se colocar debaixo da cama, tá?
mas no velador. O que é um velador? É um suporte para velas e luminárias. Olhe para o lustre aí da sua sala. É um velador. E dá luz a todos que estão na casa. Que casa é essa? É o reino. Olha que interessante o que Cristo está falando para nós. Inclusive, esse velador, esse que dá a luz, o que temos na terra que fornece luz? A sua função desde o Gênesis, nós temos os luminares, os luzeiros, são as estrelas. Então elas iluminam a todos que estão na casa. Que casa é essa? Esse reino terra. Seguindo o texto, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14, 16. Beleza. Agora o texto de Apocalipse. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Também lá no Genética Bíblica eu explico essa questão do linho. Tem uma questão aqui com eletricidade, com estática. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Algo interessante aqui, essa ceia das bodas do Cordeiro está ligado num conceito até mesmo da tal da mesa da tábua ou da távola redonda do rei Arthur. O rei Arthur ali no centro e os 12 cavaleiros representando as 12 constelações. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre, o que é sobre? Em cima, a terra. Ou seja, sacerdócio estelar. Hoje, quando você vê uma estrela, quando você vê um planeta / estrela errante, existem hierarquias de anjos cuidando, administrando em mordomia esses luzeiros, essas tecnologias aqui na Terra. Inclusive no mundo micro, em questões de vírus, fungos e bactérias, tudo isso tem uma correlação. Nosso corpo, cada órgão nosso e cada chakra nosso está vinculado a uma das frequências dessas estrelas. Inclusive tem live aqui no canal que eu falo sobre isso. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, por isso que Paulo fala que toda a natureza geme, esperando o quê? A redenção dos filhos. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Ou seja, Cristo ele tem um trono de glória, de luz. Também vós assentareis sobre 12 tronos. Que eu não preciso falar nada. Quem são esses 12 tronos? As 12 constelações zodiacais. Para julgar as 12 tribos de Israel. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ou seja, algo compartilhado, um reino compartilhado. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, ou seja, Cristo ele tem o trono dele e ele também se assenta em outro trono que é o do Pai, a qual o Pai compartilhou com seu Filho. Assim também Cristo ele vai compartilhar do trono dele conosco. Qual que é o trono hoje de Cristo? Representado pelo planeta estrela errante, Júpiter. É um sacerdócio estelar. Tem tanto mistério aqui, pessoal, tanta coisa aqui de bater o tico com o teco, que dá para expandir isso aqui. É algo assim, como eu falo, é assim, assustador, tá? As coisas que eu tenho para falar em cima disso aqui, ó. Assustador. Como que vai ser no novo céu e na nova terra? Sacerdócio estelar. Olha para o céu, pai Abraão. Conta as estrelas, assim será a sua descendência. Está ligado ao sacerdócio estelar. Porque Abraão, ele era um dos 7 espíritos de Deus. Quando ele fala os 7 espíritos de Deus,
os 7 vigilantes, 7 seres de alta patente. Adão era um, Abraão era outro, são 7 viajantes no tempo, os 7 guardiões estelares. Qual de vós, aqui está, pessoal, para a gente fechar, tá? A primeira pessoa que vai ganhar uma bolsa da nossa nova comunidade é uma pessoa que eu sempre gosto de premiar quem tem proatividade, quem participa, quem deixa o like, quem compartilha, quem está lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, essa questão de que eu fiz a pergunta lá e deixei vocês participarem, e aí eu fiz a pergunta e aí teve uma única pessoa que ela respondeu e ela colocou exatamente a resposta certa, a única pessoa, tá? E é interessante que essa pessoa, não sei se ela já está na comunidade, se ela estiver na comunidade, não tem problema, tá? Ela vai escolher uma outra pessoa, ela pode dar de presente para alguém, que é a pessoa que respondeu a essa passagem e ela colocou a resposta certa. Pois qual de vós, querendo identificar uma torre, palavra-chave, torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair a um encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz? Isso são acontecimentos reais que aconteceram no mundo antigo. Qual de vós? Quem foi esse? E a pessoa respondeu certo. Nimrod. Ele que começou a edificar uma torre, a Torre de Babel, e ele não conseguiu acabar. E o próprio Nimrod foi para a guerra contra outro rei. Estamos falando aqui de Og, rei de Bazã, gigante, Nephilim, a qual é descrito lá no livro de Gigantes, que houve um conflito entre Nimrod e Og. Cada um juntou os seus exércitos, e o exército de Og era maior e conseguiu a vencer e a derrotar ao exército de Nimrod. E Jesus Cristo, milênios depois, ele vem e coloca exatamente isso. Como a Bíblia é rica, né? Como a gente pode ter vários tipos de entendimentos. E aí a pessoa colocou Nimrod. Essa pessoa, eu vou trazer o nome dela daqui a pouquinho, tá? E eu vou colocar aqui para vocês mais 2 bolsas. As 2 primeiras pessoas que responderem, tá? Uma pessoa por cada pergunta vai ganhar uma bolsa. Então é a sua oportunidade, tá? Quem já estiver nas comunidades pode participar. Se você já estiver na comunidade para a existência, você pode estar doando, presenteando alguém. E a primeira pergunta é, e assim eu vou premiar também quem está aqui ao vivo. Temos 271 pessoas agora ao vivo. Tá? Quem está participando ao vivo aqui, já peço mais uma vez, deixe o seu like. Então, uma pergunta para cada situação aqui. As perguntas vão estar baseadas nessa imagem da esquerda, tá? A primeira pergunta é: aqui está a estela de Naram-Sin. Inclusive está num museu, se eu não estiver enganado, no Museu Britânico, mas um museu lá na Europa, ok? Nós podemos ver aqui o próprio Gilgamesh, o Nimrod, é a mesma figura, tá? Histórica, e ele acendendo uma espécie de torre, ok? Acima, bem acima, lá no topo da pedra, a gente tem alguns símbolos. Eu quero saber esses símbolos, o que eles são, o que é esse símbolo? São 2. Qualquer um dos 2 serve. Primeira pessoa que me falar o que são esses símbolos em cima aqui da, entre aspas, torre. Primeira pessoa que colocar aqui já vai ganhar como um bolsista. Essa pergunta é mais difícil. A segunda pergunta é: abaixo desses 2 símbolos, existe tipo uma espécie de torre, né? Uma espécie de um funil invertido, uma montanha.
eu gostaria de saber o que é esse tipo de gravura aqui, o que alude? A segunda pergunta. Isso aqui é o quê? O Dani, parabéns, viu, Dani? Colocou Saturno. Mais abrangentemente, o alinhamento estelar, né? Saturno, Vênus e Marte. Figura da estrela Ishtar, a qual eu estou colocando nos céus de Atlântida aqui para vocês na série. Os próximos dias eu vou continuar a série, tá, pessoal? Vai entrar a parte 6. Então, Saturno, mas o alinhamento estelar, tá? Vou validar aqui questões de estrelas, que esse é o conceito que a gente tem que ter, tá? Que essas torres ou monumentos têm uma conexão estelar. Já até trouxe isso aqui também em lives anteriores. E aí vamos ver se o pessoal colocou aqui, ó. Vimana, Júpiter, Saturno, Monte Meru. Quase, Miguel Ferreira, quase. Então, ó, o ganhador aqui, Dani. Só entrar em contato com o e-mail do canal, viu, Dani? canaldnacd@gmail.com. O pessoal tem colocado alinhamento, portal, pirâmide. Não, pessoal. O que é essa espécie de montanha aqui, espécie de torre? Vou dar uma dica, só lembrar do universo elétrico. Pessoal, aqui agora que atualizou para mim, o pessoal até corrigiu. Então deixa eu colocar a Ângela. A Ângela falou primeiro, Saturno e Vênus. Tá até aqui, ó. Deixa eu printar a tela para vocês aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar para as duas pessoas, para o Dani e para a Ângela, tá bom? Deixa eu ver se alguém já respondeu aqui. Ó, vou dar mais... ó, quase. Teve alguém? Ó, aqui, ó. É um pilar de plasma. Inclusive, eu falei isso no vídeo Pilares e Colunas da Terra. Parabéns, então, ó, 4 pessoas no total, tá? A outra pessoa, eu tenho que procurar ela aqui no grupo do Telegram, quer ver? E aí eu vou falar ainda dentro dessa live. Bem, pessoal, agora chegou o grande momento para a gente abrir a comunidade para a existência, tá? O que nós teremos nessa comunidade? Eu vou revelar aqui para vocês aqui, vou compartilhar minha tela, os depoimentos das pessoas que já estão participando da comunidade, tá? E o que elas têm falado sobre os conhecimentos que elas têm recebido dentro da comunidade. Só colocar aqui para vocês terem um vislumbre, tá? Do que elas têm colocado. Até o professor William Bellini, ele colocou aqui para mim. Vou buscar ele aqui. Estranho, que impressionante. Ao vivo, tudo som. Eu tinha deixado aqui até separado o que ele colocou para mim. Professor William Bellini, se você estiver aí ao vivo, tem como colocar para mim novamente? Simplesmente desapareceu você aqui do meu Telegram. Mas enquanto isso, pessoal, o que eu posso falar da comunidade para vocês? São os assuntos mais profundos que eu irei falar da vida futura. Questões, por exemplo, sobre a EQM, experiência quase morte, e experiência fora do corpo. Aquilo que a Bíblia fala de um processo que os profetas, inclusive, passavam. Foi arrebatado pelo Espírito, ou o Espírito o levou, em muitas traduções. São 4 vídeos, já estão prontos, com algo assim muito profundo, são revelações, padrões, que uma pessoa que passou por isso. Como bônus, tem 8 materiais, que são 3 lives sobre a queda de Lúcifer, até mostrando também questões sobre a guerra, da batalha, da rebelião celestial.
questões de Lúcifer como um antigo sacerdote, como um aferidor da medida, como um engenheiro genético, como um maestro que trabalhava com frequências. Muito interessante, tá? Temos também outras lives que é daquele lançamento anterior, Alien, o oitavo passageiro, Semente da Serpente, a Serpente no Carbono, a própria questão do ministério sacerdotal estelar. Então são 4 lives para somar aí com vocês como bônus, um grupo exclusivo no Telegram. Deixa eu ver se eu acho que esse grupo aqui, ó, Comunidade Pré-Existência, tá? Esse grupo aqui, onde já estão todas as pessoas. Acho que agora eu vou achar o professor William Bellini. Aqui estão os depoimentos, tá? Deixa eu tentar aqui ampliar a imagem. Aqui, ó. A jornada da pré-existência mudou a minha vida e preencheu diversas lacunas. Antes não havia explicações plausíveis para as minhas dúvidas. Hoje quase todas foram respondidas. O valor que dou ao sacrifício de Jesus no madeiro aumentou significativamente para mim, pois hoje entendo melhor a sua morte por mim. Explicou também a saudade que sinto do céu, pois como posso ter saudade de um lugar onde nunca estive? Isso me confundia. As desigualdades entre nós aqui nessa terra também foram bem explicadas e esclarecidas, aumentando em mim um senso de responsabilidade perante o Pai. Sinto muito a presença do Espírito Santo. Os ensinamentos do Júlio são muito grata, muito grata. Mais depoimentos da Sônia. Em 2018, eu entrei numa fase da minha vida que precisava de respostas para as minhas perguntas e dúvidas. Não as achava na igreja, também não as achava na Bíblia, pois na verdade eu não sabia ler a Bíblia. Não fomos ensinados a estudar a Bíblia. Então comecei a procurar respostas na ciência, na possibilidade de vida fora da Terra, Anunnakis e bilhões de anos. Então um dia meu mundo parou de girar e eu caí na Terra plana. Não que eu acreditasse totalmente na bola, mas eu conheci este canal e todos os assuntos que ele aborda. E explodiu minha cabeça. Foi como montar um quebra-cabeça, tudo se encaixava. Eu entendi quem eu era, quem Deus era, e o mais importante, entendi quem era esse Salvador que tinha vindo para me resgatar. Todas as primeiras perguntas foram respondidas. Tenho mais perguntas, mas agora já consigo pensar em como posso achar as respostas certas. Só como isso é gratificante, tá? Dentro do meu ministério, eu como professor, você vê que as pessoas já estão andando com suas próprias pernas. A independência intelectual é algo que eu prezo muito. E dou graças a Deus que deu esse ministério a esses meninos e me fez encontrá-los. Sempre acredito... Ah, tá. Isso aqui eu já está repetido. Depois eu vou voltar naquele. Ayrton, desde que conheci o canal antigo do Júlio, magneticamente, por volta de 2017, tive um reinício da minha vida espiritual, tanto no entendimento da Bíblia, como em novas perspectivas de caminhada no plano físico da existência. De lá para cá, sou grato a Deus por ter participado de todas as comunidades. É verdade, viu, pessoal? O irmão Ayrton, de todas ele está, em todos, são 7 ou 8, de estudos que ele tem lançado, pois ainda que assista a outros canais alinhados com os entendimentos dele, não encontro o mesmo senso de responsabilidade e seriedade com que o Júlio trata todos os temas que compartilha, além do profundo respeito que ele tem pelos que participam dos estudos. Na comunidade pré-existência, não é diferente, e os estudos, além de manter a linha de qualidade do alinhamento total com a Bíblia, trata de assuntos bem mais profundos, densos, que verdadeiramente produzem em nós um incremento de fé e a certeza de quão justo, sábio e poderoso é o nosso Pai e Criador, oferecendo as mesmas oportunidades a todos os que foram criados por Ele e nos dando ampla oportunidade de escolha. Gratidão ao Júlio por compartilhar conosco tudo aquilo que nosso Pai tem ministrado a ele. Espero poder continuar participando de tantas quantas comunidades ele ainda lançar. Agora sim, da Cláudia. Sempre acreditei na vida eterna, mas não fazia ideia de que já existia antes de encarnar neste corpo. Essa comunidade abriu a minha visão de mundo, de como lidar com as outras pessoas, que na verdade são meus irmãos. Sem a menor sombra de dúvida, esse estudo teve um impacto positivo na minha existência. Agora vejo tudo sobre uma outra ótica, como, por exemplo, não querer mudar as pessoas. Antes de obter o conhecimento que todos já existíamos, antes de adentrarmos nesse mundo, eu teimava que algumas pessoas deveriam adotar determinado comportamento,
Mas agora entendo que cada um traz uma longa história pregressa e que precisa passar por determinadas situações e até mesmo executando alguns atos. Enfim, sou extremamente grata por fazer parte da comunidade. Deixa eu só procurar aqui, pessoal, a outra pessoa, é o quarto componente, a quarta estrela dessa constelação aqui de bolsistas, que vai participar conosco, que essa pessoa ela respondeu, inclusive o nick dela é um nick que não apresenta o nome. Vê, deixa eu só procurar essa pessoa aqui. Tá aqui, ó. Eu vou daqui a pouquinho recompartilhar a minha tela. Aqui, ó. Peregrino neste mundo. Provavelmente eu devo entrar em contato com essa pessoa. Tem como eu entrar em contato? Tá aqui, pessoal. Telegram. Inclusive, assim, rapidamente, né? Eu postei era 11h07 da manhã, 11h18 a pessoa já participou. Peregrino neste mundo, tá? E colocou Nimrod ou ela, pode ser ele ou ela, tá? Não tem aqui a definição. Parabéns, o quarto bolsista nosso dessa comunidade. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, essa comunidade são assuntos muito, 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 muito profundos. E olha que eu já trato com uma profundidade muito legal no Evangelho escrito nas estrelas, tá? Mas nessa comunidade ela é bem diferente. Ela tem uma profundidade assim que de deixar a pessoa atônita, tá? De como as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, tá? Além das EQMs, o que isso tem a ver com a pré-existência, chamado, um descortinar do mundo espiritual, eu estou falando da criação dos seres, como que se deu. Eu estou falando de gênero, masculino e feminino, inclusive vai ter troca disso, tá? Eu estou falando de questões que eu vou explicar exatamente como vai ser. Eu estou falando da sexualidade nos céus, um conteúdo muito impactante. Eu estou falando da queda na rebelião celestial. Eu estou falando do número de anjos a qual Deus criou. Eu estou falando, por exemplo, até mesmo da sexualidade nos céus. Quem nunca ouviu aquela questão, né? Ah, anjo não tem sexo, não é mesmo? Ou então que discutir algo sem sentido seria como discutir o sexo dos anjos, dando a entender que não faz nenhum sentido tal coisa, mas, entretanto, tal qual, sobretudo, todavia, temos e teremos sim sexualidade nos céus. E até agora foram apenas 4 aulas, cada uma mais ou menos de 1h40, 1h30 por aí, só para falar da sexualidade nos céus. Inclusive, eu que estou lembrando disso agora, era para me trazer uma live para vocês, eu vou fazer isso posteriormente, sobre aquela questão que Jesus fala, não se casam e nem se dão em casamento. Vai ser uma live longa, eu vou trazer um monte de textos e entendimentos para pôr uma pedra final nisso aí, igual eu fiz com a live sobre o estado dos mortos. Naquela mesma grade, pegando versículos que são mal interpretados, foram mal traduzidos, pegando os entendimentos, pegando a parte histórica, assim, colocando uma pedra final. Isso é uma live gigantesca, tá? Era para me ter feito isso, eu lembrei disso agora, mas eu vou colocar para vocês, tá? Provavelmente ainda dentro desse mês, ou não muito tardar no início do mês que vem. Uma live assim, pancada. Vai ser uma live longa, vou colocar aqui, sei lá, uns 80 versículos, é um estudo maçante, mas que vai ter que ser necessário para pôr uma pedra final. Ninguém pensa, ninguém fala que não vai ter sexualidade nos céus, tá? Isso aqui é um compromisso que eu estou fazendo com vocês de trazer esse conteúdo. Também estou falando sobre a queda angelical, isso tem a ver com a nossa pré-existência. Vou falar sobre a Nova Jerusalém, como que ela funciona, como que se dará muita coisa futura no novo Eon, no novo céus e na nova terra. Então, dito tudo isso, é uma comunidade imperdível. E aí eu já vou querer passar o link para vocês. Esse link com desconto
preste atenção, só vai funcionar até domingo, até a meia-noite de domingo para segunda. Terminou esse prazo desse dia, esgotou, viu, pessoal? E é a última oportunidade de vocês adquirirem, e já é o segundo ou terceiro, para me gerou a dúvida, lançamento que eu faço dessa comunidade. Volto a dizer, são os estudos mais, no bom sentido, até perturbadores que eu tenho, os mais profundos, tá? Então, é uma oportunidade única para você ter um conteúdo ímpar na internet, das maiores e mais profundas revelações sobre pré-existência. Se você acha que já aprendeu nos primeiros 12 vídeos da pré-existência, você não viu nada ainda. Há um descortinar muito mais profundo e que vai te fazer você pensar muito mais além. Dentro dessa comunidade, eu estou trazendo muitas respostas, muitas conexões, muitos entendimentos, mas que isso também estará provocando novas perguntas, novas dúvidas surgirão e já estão surgindo. Isso é muito interessante. Ou seja, um novo nível, um novo fractal. Bem, o link já vai estar entrando para vocês no comentário fixo assim que eu encerrar essa live. Lá no nosso grupo do Telegram, você pode adquirir tudo isso. Vai ter as lives Tira Dúvidas, vão ter o grupo do Telegram para você interagir com as pessoas que estão recebendo o mesmo conteúdo que você, estudos feitos dentro da plataforma, já temos muito material para você estudar, já tem 3 lives sobre a queda de Lúcifer, já tem as lives sobre a experiência quase morte, já tem 4 lives sobre sexualidade, e ainda vou dar aqui um grande spoiler, tá? Estará vindo, provavelmente vai ser a última live dentro dessa comunidade, sobre mais entendimento sobre a sexualidade nos céus. E são coisas ainda muito mais profundas do que aquilo que eu já coloquei, que já é de cair o queixo dentro da comunidade. Então não perca essa oportunidade. Você pode adquirir à vista com desconto ou parcelando em 12 vezes, tá? Com um desconto de R$100, um valor assim muito bom, tá? E é uma oportunidade, como eu falei, ímpar. Então, pessoal, adquiram, vale muito a pena. A todos os bolsistas, entrem em contato comigo no e-mail do canal, tá? Você pode adentrar em contato no canal dnacd@gmail.com, coloca o título lá, bolsista, tá? E você, dentro de uma semana, será adicionado dentro da comunidade. E mais uma vez eu falo, de hoje é quinta-feira, até domingo, a última oportunidade que vocês têm de adquirir essa comunidade com desconto, tá bom? Eu sei que já tem pessoas aí que estavam ansiosas, aguardando, né? Algumas até entraram em contato comigo, como por exemplo o Joaquim e o João, no mês passado, para adquirir. Eu falei, não, segura um pouquinho, não adquire ainda não, deixa para mês que vem, que a gente vai estar relançando com um mega desconto. Então, Deus abençoe a todos vocês. Vocês têm dúvidas, pessoal? Sempre gosto de abrir aqui para perguntas. Então, os 3, Caminhoneiro Fernando Oliveira, o Dani, a Marília e a última pessoa que respondeu lá no grupo do Telegram, que é o Peregrino Neste Mundo, ou a Peregrina Neste Mundo. É só entrar em contato, tá bom? Que essas 4 pessoas serão os 4 bolsistas dessa comunidade. Estou falando, é assunto extremamente denso, e é muito forte, pessoal. E quando eu recebi essas revelações, esses insights, eu fiquei chocado. Demorou uns 2, 3 dias para minha ficha cair. Então, assim, é algo muito, 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 muito profundo. Tá bom? É a comunidade mais profunda, impactante, chocante que a gente tem. No mais, Deus abençoe. Deixa eu ver se alguém colocou algum tipo de pergunta. Júlio, os demônios estão morrendo atualmente por eles estarem desconectados da fonte da vida que é Deus. Digamos assim, a bateria deles vai se esgotando. E eles tentam recompor isso aí, se alimentando do pó, da humanidade, da energia, que a humanidade, os neutros, ainda estão conectados ainda com o Pai. Então, eles se alimentam da matéria, do pó, né? São aquilo que a Igreja Universal chama de encosto, né?
algumas linhas místicas, escolas de mistérios, chamam de obsessores, ou vampiros, enfim. Agora, os demônios, por causa disso, eles envelhecem. E o que eles buscam também no Armagedon é um meio de conquistar esse acesso à árvore da vida e ter essa fonte de energia. Tá? Mas isso desvinculado do Pai. Então, por isso que eles vão tentar fazer essa guerra contra o Cordeiro. Né? Agora, você vai me perguntar, mas nessa batalha, anjo pode morrer? É uma questão que é rara, mas acontece. É uma situação que é difícil, mas acontece. Não à toa a árvore da vida, ela fala para cura para as nações. Então, se é cura, significa que tem enfermidade. E nós sabemos que a morte, ou seja, a separação e a não existência, ela é algo real. As armas angelicais, elas provocam dano, e conforme for até a morte. Tá? E, inclusive, pessoal, algo muito poderoso, até para premiar quem está aqui, né, até o final, e algo muito poderoso, que já faz parte também da comunidade, mas eu quero antecipar aqui para vocês, tem um texto de Paulo, eu nem preparei para falar isso aqui, deixa eu só trazer aqui, vou até compartilhar minha tela na hora que eu achar. Hoje o meu sistema está bem lento aqui de computador, pedi para vocês um pouquinho de paciência, a internet também está bem lenta. Aqui, Colossenses 2:13. Deixa eu compartilhar minha tela mais uma vez com vocês aqui. Aqui, Bíblia Online. E quando vós estáveis, ou seja, passado, um tempo passado, mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele que é em Cristo, a sua morte e ressurreição, correto? Perdoando-vos todas as ofensas. Sabe o que Paulo tinha em mente? Inclusive, isso aqui é uma questão de pré-existência. Paulo estava em mente isso aqui, Quando eu digitar aqui, vocês já vão saber, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, ou seja, uma experiência fora do corpo. E me pôs no meio de um vale, Armagedon. Pensa isso, que o Armagedon, pessoal, ele é um retorno. É como se a gente viajasse para a linha do tempo do passado, tá? Que na nossa linha de tempo é o futuro. Então, num vale, Armagedon, que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos. Lembra da descendência de Abraão? Estrelas, muito numerosos. Sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, ou seja, sem vida nenhuma. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me diz, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi, ou seja, para reviver, o que esses ossos tiveram que ter? Fé em ouvir, e a fé não é isso? Não vem pelo ouvir a palavra do Senhor? Vai vendo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Estava sem espírito, morto. Entrando o espírito novamente, vivo. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e farei sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Um novo corpo, porque estava morto, e agora reviveu. Então profetizei, como se me deu ordem, e ouvi um ruído, som de trombeta.
Então eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Isso aqui é chave. Tinha o corpo, mas não tinha o espírito. Lembra que eu já falei em várias lives aqui que o espírito de Adão e Eva ele não era algo interno igual é hoje em nós, mas era uma capa, um vestido de luz. Lá em Apocalipse, dentro dessa live, eu falei vestido de linho, que é a obra dos santos, aquilo é o espírito vestido. Aquilo é eletricidade pura, é a obra dos justos, dos santos. É o espírito. O corpo de Adão era um corpo de luz, por quê? O espírito estava por fora. É como se fosse esse nosso corpo aqui, mas era igual o rosto de Moisés quando descia do monte, aquilo brilhava. Era um manto de luz, era um vestido de luz, uma túnica de luz. Então, ou seja, mas neles não havia ainda o espírito, o novo corpo. E ele me diz, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei sobre ele, me deu ordem. Detalhe, os quatro espíritos aqui, os quatro ventos, está falando sobre arrebatamento, tá? As quatro constelações, a qual nós vimos nessas 3 lives. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um grande exército, ou um exército grande. Para que exército? Para lutar. Aonde? No vale. Que vale? Armagedon. Vocês vão ver onde que eu vou chegar. Um grande exército em extremo. Então me diz, filho do homem, esses ossos são todos da casa de Israel. Eu e você, as 2 casas de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Detalhe, osso, ele tem a ver tanto uma questão de cálcio, como tem uma questão de silício. Há silício nos ossos. E pereceu a vossa esperança. Ah, e detalhe, quando José ele falou, olha, fazei sair esses ossos da terra do Egito, levaram José e o sepultaram em Israel. Tem uma questão do espírito, está vinculado aos ossos. Por isso que a maçonaria, entre tantas outras escolas, fazem rituais com ossos, tá? Tem uma outra questão mais profunda, mas no momento eu não vou dizer isso não. Quem fez os monumentos antigos sabe muito bem do que eu estou dizendo. E pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados. Profetiza, portanto, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, arrebatamento, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Entenda, novo reino, novos céus e nova terra, e não a Jerusalém terrena lá no Oriente Médio. Beleza. Agora, sabe quem são esses a qual o texto está falando? Em ossos destruídos, mortos, a qual o profeta viu? Inclusive o profeta Ezequiel, ele viu a si próprio morto, porque ele era um neutro. Ali estavam, naquele vale, e estão ainda, os restos de toda a humanidade. Eu e você. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados. O que eu quero dizer é, os neutros, devido àquele grande conflito da batalha da rebelião celestial, todo aquele mundo, aquilo tudo foi destruído. Satanás, na sua grande fúria, o grande dragão, por isso que ele, com a sua cauda, ele derrubou um terço das estrelas, tá? E todos nós fomos mortos. É ao mesmo tempo grandioso, assombroso, impactante, revelador, chocante, que eu estou dizendo para vocês. No mundo espiritual, todos nós fomos mortos. Toda a humanidade. Isso não quer dizer que nós deixamos de existir. A nossa alma foi colocada no gufo. Esses 4 anjos, eles tiveram um trabalho de recolher todas as almas, colocar no gufo. Aí vem toda a questão do Espírito Santo, nas águas, de Cristo, criando essa nova realidade, para que viéssemos dar chance de acontecer aquilo que o profeta Ezequiel falou. Todos aqueles que ouviram a voz de Deus que mandou o profeta, e ali Ezequiel até como um símbolo ali do próprio Cristo, tá? Para que viessem a reviver.
Aqueles que não ouviram vai ficar como? Mortos nos pecados. Agora, aqueles que ouviram a voz, é tudo aquilo que eu li do texto de Ezequiel. Então, no mundo espiritual, naquela terra antiga, os neutros estão mortos. Quer viver? Venha para Cristo. Essas revelações, entre outras tão e mais chocantes quanto essas, eu vou trazer nessa comunidade. Faça um esforço, venha somar, venha aprender conosco e venha ser impactado com esse tipo de revelação. Tá bom? No mais, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Terça-feira agora está entrando a parte 8 do Genética Bíblica. Ainda dentro desse mês eu vou fazer um esforço grande para trazer a live para vocês. Não se casem, não se dão em casamento, que é o que Cristo estava dizendo, tá? E eu vou provar para vocês a sexualidade nos céus. E vai ter a parte 6 dos céus de Atlântida. E eu vou criar também, como eu prometi aí uns dias atrás, uma nova série sobre cosmologia, em 4 episódios, para responder a grande pergunta: se a Terra é plana, o que muda na minha vida? Que diferença tem? E lá para o mês de abril ou maio, eu vou trazer o grande documentário sobre petrificação e universo elétrico na cosmologia, tá bom? O link, deixa eu ver se já entrou aqui no grupo do Telegram. Se não entrou, pessoal, o professor William vai colocar ele daqui a pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho ele vai colocar o link para vocês aqui, para vocês participarem conosco da pré-existência, tá? Ele deve ter tido algum problema, alguma coisa. Se ele não colocar, daqui 5 minutos, eu vou pegar o link aqui para vocês e vou colocar o link com desconto, tá? Até a meia-noite de domingo. No mais, Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Estamos encerrando aqui a nossa terceira jornada da pré-existência e não perca essa oportunidade, venha somar conosco. Deus abençoe.